Deixa eu começar aqui. Pronto, gravando. Então vamos lá, gente. Ficou faltando essa formulazinha, que é a fórmula da soma dos infinitos termos de uma PG decrescente, tá? Só tem soma dos infinitos termos se a PG for decrescente, ok? Então, por quê, professor? Porque ela vai diminuindo. Como ela vai diminuindo, ela vai chegar próximo de zero. Por isso que a gente consegue somar todos os termos, tá bom? Então, só existe soma dos infinitos termos se a PG for decrescente. Tudo bem? Então, tem que ter isso aí na cabeça bem claro, tá? Deixa eu aceitar aqui um coleguinha que quer entrar. Pronto. Então, gente, ó, tá aqui. Qual é a fórmula? A fórmula é essa, ó, a soma dos infinitos. Esse 8zinho deitado significa infinito, né? Qual é a fórmula? É o primeiro termo, o A1, dividido por 1 menos a razão, né? Esse Qzinho é a razão, tá? Vimos isso lá na nossa última aula. Como é que se caracteriza uma PG decrescente? Assim, ó, né? Que nem esse exemplinho que está aqui na tela para vocês, tá bom? Então, ó, 1 sobre 2, 1 sobre 4, mais 1 sobre 8. Qual que é a razão aí, né, pessoal? Qual que é a razão? A razão, nesse caso, é 1 sobre 2, né? 1 sobre 2, porque, ó, aqui era 1, depois virou 1 sobre 2. Então, ou seja, esse 1 foi multiplicado por 1 sobre 2, né? Depois virou 1 sobre 4, ó. Então, esse 1 sobre 2 foi multiplicado por 1 sobre 2 de novo, né? Aí 1 vezes 1 dá 1, e 2 vezes 2 vai dar o 4. Esse 1 sobre 4 vai ser multiplicado de novo por 1 sobre 2, né? 1 vezes 1 dá 1, e 4 sobre 2 vai dar 8, e assim vai. Então, sempre que você quiser achar a razão de uma progressão geométrica, você pega o segundo termo e divide pelo primeiro. Tá bom? Então, se você dividir aqui, né? 1 sobre 2 e dividir por 1, você vai chegar na razão que eu estou falando, que a razão é 1 sobre 2, tá? Então, a nossa razão, nesse caso, é 1 sobre 2. Deixa eu colocar aqui. Vou colocar até em vermelho, né? Para ficar organizado aqui a nossa vida. Então, vamos lá, ó. A nossa razão é 1 sobre 2. Pronto. Aqui, ó. 1 sobre 2. Fico tentando colocar retinho aqui e nunca consigo, né? Palhaçada. Vamos lá. Ó. Então, a nossa razão é 1 sobre 2, tá? E aí, a gente vai agora calcular, né? A soma dos infinitos termos, ó. A fórmula é essa. Aqui, ó. Vamos calcular a soma dos infinitos termos. Então, quem é o primeiro termo, gente? Quem é o A1, né? Quem é o primeiro termo dessa nossa progressão geométrica aí, ó. O nosso primeiro termo é quem? É o 1, né? Aqui, ó. É o maior termo, né? É o 1, tá? Esse 1 vai estar sendo dividido por quem, gente? Esse 1 vai estar sendo dividido por 1 menos a razão. Quanto que é a razão? A razão é 1 sobre 2, né? Então, vamos colocar aqui, ó. Vamos colocar aqui 1 sobre 2. Opa, ficou torto. Aí, né? Então, temos uma fraçãozinha aqui para resolver. Com calma, vamos resolver. Sei que tem muita gente aí que já não lembra mais como é que resolve isso, né? Vamos colocar aqui. Também vou gravar uma aulinha disso, porque a gente vai usar bastante as frações daqui para frente. Vou gravar uma aulinha aí de divisão de fração, de número misto. Vou deixar para vocês essas aulas extras no grupo, tá? Semana que vem aí eu vou alimentar bastante o grupo com essas aulas extras para vocês, para que a gente possa avançar e aproveitar o máximo das nossas aulas ao vivo aqui. Gente, como é que a gente resolve isso aqui, né? Isso aqui eu mostrei para vocês lá como é que a gente fazia, né? Como é que a gente calculava uma subtração de fração com denominador diferente, né? Mostrei para ti lá, ó. Falei para ti que quando o denominador não aparecia, ele valia quanto? Ele valia 1, né? Certo? E aí, ó, como é que a gente faz? Lembra lá que eu te falava? Ó, tu pega esse 1, multiplica por esse camarada aqui, né? 1 vezes 2 dá quanto? Dá 2. Pega esse outro camaradinho aqui, ó, e multiplica por lá, ó. 1 vezes 1, ó. Traz ele pra cá, né? Fica 2 menos 1. E o denominador, professor? O denominador você vai multiplicar os denominadores, ó. 1 vezes 2 vai dar 2. Certinho? Então, você vai ter aqui o denominador, ó. 2. O que vai sobrar aqui? Vai sobrar 1 em cima. Aí um traço da fração aqui bem grande, né? Dividido por quanto? Dividido por 1 sobre 2.
Então, nesse caso aqui, pessoal, a gente tem uma divisão de fração. Esse traço maior, que vocês estão vendo, significa que a fração de cima é só o 1, sozinho, né? Como é que a gente faz uma divisão de fração, gente? A gente repete a primeira fração. Nesse caso, a primeira, como esse traço maior está dividindo, é só o 1, sozinho. Divisão de fração, repete a primeira e multiplica pelo inverso da segunda. Qual é o inverso da segunda fração? A segunda fração é a fração de baixo. Não é 1 sobre 2? Qual é o inverso de 1 sobre 2? É 2 sobre 1. Ok? 2 sobre 1. Deixa eu ver se a chamada não caiu, que na última aula caiu algumas vezes, eu não percebi. Pronto. Né? Aí você cai numa multiplicação de fração. Multiplicação eu já mostrei para vocês como é que faz, né? Ó, o denominador do 1 não aparece, mas ele vale 1, todo mundo sabe. E aí, multiplicação de fração. Multiplica os caras de cima com os caras de cima. 1 vezes 2 é 2. E você vai multiplicar os caras de baixo com os camaradas de baixo, né? 1 vezes 1 vai dar 1. E 2 dividido por 1, né, pessoal, vai dar quanto? Vai dar 2. Ok? Fácil, né? Tranquilo. Sem problema, né? Então, soma dos infinitos termos é isso. Aí a gente tem uma questãozinha aqui do PSC da UFAM, né, que vai abordar exatamente isso aí, ó. Então ela fala assim, dada a soma, aí tem a reticênciazinha ali, significando que é infinita, né, que vai até não querer mais, tá? E aí, aí ela pergunta, qual é o valor dessa série, né, dessa soma aí, ok? Então temos que calcular, temos que achar aí, ó. Então, vamos lá. Deixa eu separar essa conta aqui que eu fiz, colocar aqui para baixo. Ó, vou encostar isso aqui mais para cá. Então, gente, a primeira coisa que nós temos que fazer é identificar a razão. O primeiro termo é quanto, né? 1. Depois do 1 virou quanto? Não virou 1 sobre 4? Então, a razão vai ser quem? A razão já vai ser 1 sobre 4, né? Porque se era 1 e virou 1 sobre 4, para virar 1 sobre 4 só pode ter sido multiplicado por 1 sobre 4. Você já identifica a razão aí tranquilamente, né? Deixa eu apagar as contas aqui. E aí a gente faz essa aqui livremente. Pronto. Então, ó. Mas se você quiser calcular, como é que você vai identificar a razão? Você vai identificar a razão sempre dividindo o segundo termo pelo primeiro. Isso na progressão geométrica, hein? Que é diferente da progressão aritmética. Não pode confundir, tá? Então, se você dividir 1 sobre 4 dividido por 1, vai dar o mesmo 1 sobre 4, né? Então, a gente chega aqui que a nossa razão vai ser quanto? A nossa razão é o mesmo 1 sobre 4. Enquanto eu estou fazendo aqui, vocês podem tentar fazer aí, né? Já para treinar, para ver se tu vai chegar em algum valor. Se chegar em algum valor, já coloca aqui no chat para eu dar uma conferida. Como é que estão, né? E aí, vamos lá. Ó, essa é a nossa razão. Vamos calcular a soma dos infinitos termos. Está aqui a nossa fórmula. Quem é o nosso primeiro termo? É 1. Então, vou colocar o 1 aqui em cima. Molezinha. Está aqui o 1. Né? E aí, aqui embaixo a gente vai colocar o quê? 1 menos a razão, né? Quem é a razão? A razão é 1 sobre 4. 1 sobre 4. Pronto. 1 sobre 4. Você pode fazer essa soma da mesma forma que eu te ensinei, né? Fazendo ali o xzinho. Ou, se você quiser, isso aqui é um número misto, né? A gente pode fazer assim também, se você achar mais fácil, ó. 4 vezes 1 dá quanto? Dá 4. 4 menos esse 1 vai dar quanto? 3. E aí a gente vai chegar no seguinte resultado, ó. Vou colocar de novo em vermelho. O 1 fica lá em cima. Aqui embaixo, deixa eu repetir o que eu fiz. Estou fazendo de outra forma agora para tu saber as duas formas de fazer, né? Ó, você pode fazer da forma que eu fiz a questão anterior, ou assim, ó. 4 vezes 1, 4. 4 menos esse 1 aqui vai dar 3. Então você vai ter 3 dividido por 4. Ok? 3 dividido por 4. Tá? E aí, ó, cai de novo numa divisão de fração. Divisão de fração, o que a gente faz? Repete a primeira, multiplica pelo inverso da segunda. Quem é a primeira fração, pessoal? A primeira fração é a que vai estar acima do traço maior. Nesse caso, quem é o traço maior? É essa linha zona grande, né? Quem é que está acima dela é o 1, né?
ok? Então, o 1 está acima desse traço grande aqui, ó. Então, você vai ter na parte de cima o 1. Então, repete a primeira fração, que é o 1, e multiplica pelo inverso da segunda. Inverso da segunda fração, inverso de 3 sobre 4, vai ser 4 sobre 3, ok? 4 sobre 3. Então, tá aqui 4 sobre 3. Vamos colocar ele bem aqui. E aí, pessoal, 1 vezes 4 sobre 3 vai dar o 4 sobre 3 mesmo, né? Não vou nem... Vou até copiar ele daqui, que fazer a fração dá muito trabalho. Então, vou até colocar ele aqui, ó. Vai dar o 4 sobre 3 mesmo, tá? Ok? Então, esse é o resultadozinho da nossa soma dos infinitos termos, né? Tudo bem, pessoal, até aqui? Tá fácil, tá tranquilo, tá de boa? Confirma aí no chat se entendeu, tá tudo bem. Uma formulazinha simples, né? O que complica é você identificar a razão e fazer essa continha aí dessas frações, essas inversões que precisa fazer de forma correta, né? Fazendo isso, não tem erro não. No final vai dar tudo certo, tá? Tudo bem? Ok? E a galera falando aqui. Acho que tá tudo certo, né? A galera não reclamou, falou nada. Então, se o pessoal ficar calado é porque tá tudo bem. E aí, vamos lá. Vamos agora, encerramos progressão aritmética, encerramos progressão geométrica também, tá? E agora a gente vai entrar um pouquinho no plano cartesiano, estudar um pouquinho os pontos, entender um pouquinho de gráfico, para a gente começar a entrar nas funções, tá bom? Só me manda uma mensagem aqui no chat, pessoal, pelo menos um sim, se tá tudo bem, para eu saber se a conexão ainda tá tudo bem, né? Que às vezes eu acho que ela caiu. Confirma para mim aí, dá pelo menos um sim aqui, tudo certo, beleza. Agora sim, deixa eu parar minha apresentação. Vou voltar agora com a tela inteira, e agora eu vou para um slide, tá? Vou para um slide completo agora com vocês, aqui, ó, nesse slide aqui. Confirma para mim alguém no áudio, alguém abre o áudio e confirma para mim se está me ouvindo. Tá sim, professor. Estou sim, Tá, mestre. né? Ok. Então, gente, beleza. Aqui é o plano cartesiano, tá? Então, a gente vai começar a entender um pouquinho dele. E se você não entender essa parte inicial aqui, complica para entender o resto, né? Porque se você não entender o básico, depois você não vai conseguir identificar os pontos, você não vai conseguir colocar o gráfico no plano cartesiano e aí não vai sair mais nada, né? Então, olha só. No plano cartesiano, a primeira coisa que você tem que saber é os eixos, o nome dos eixos, né? Então, o eixo que está deitado, que é o eixo X, né? Que é o eixo X aqui, ó, que está deitado, é o eixo X, a gente chama ele de eixo das abscissas, né? Eixo das abscissas. Então, às vezes, a questão fala assim, ó, um determinado ponto está localizado no eixo das abscissas. Então, quando ela fala assim, o ponto está localizado no eixo das abscissas, significa que o ponto está sob o eixo X aqui, ó, né? Ok? E o eixo Y, que é o eixo que fica em pé, a gente chama ele de eixo das ordenadas, tá bom? Eixo das ordenadas, ok? Como é que você faz para lembrar, né? Eu sempre dou a dica o seguinte, aqui, ó, em eixo das abscissas, você pode lembrar assim, né? Eixo das abscissas, né? E aí você vai lembrar que a abscissa é X, né? Troca ali o SC e os dois S's, né? Esses dois dígrafos aí consonatais, né? Troca eles por X. E aí você vai lembrar que o eixo das abscissas é o eixo X, tá? E o eixo das ordenadas é o eixo Y, tá bom? E aí, pessoal, o plano cartesiano, ele é dividido em quadrantes, né? Aqui, ó, primeiro quadrante, segundo quadrante, terceiro quadrante e quarto quadrante. Em ordem, né? Aqui, anti-horária, ok? No sentido anti-horário. Então, características dos quadrantes, né? O que a gente tem que saber também sobre os quadrantes? Isso aqui não precisa decorar. Na hora que você desenha o plano cartesiano, você tem que enxergar isso. Enxergar. O que você tem que enxergar? Que no primeiro quadrante, o que acontece? Os valores de x são o quê? Positivos. E os valores de y são o quê? Positivos também. Tá? Então você tem que enxergar isso. Ó. O que significa dizer que um ponto está no primeiro quadrante? Significa que os valores de x dele e de y, ambos serão positivos. Tá bom? Segundo quadrante aqui, ó. Sentido anti-horário, hein? Não esquece. Tá?
segundo quadrante. O que significa dizer que um ponto está no segundo quadrante, pessoal? Significa que o valor de x dele será o quê? Negativo. E o valor de y dele será o quê? Positivo. Tá? Terceiro quadrante. O que significa dizer que um ponto está no terceiro quadrante? Significa que ele é negativo tanto em x quanto em y. Ok? Quarto quadrante. O que significa dizer que um ponto está no quarto quadrante? Significa que no x ele é positivo e no y ele é negativo. Tá bom? Então, essas informaçõezinhas a gente precisa, tá? Para conseguir fazer as questões, né? Estou voltando aqui só para ver se está tudo bem com a transmissão, que às vezes ela cai e eu fico falando sozinho e não me toco, tá? Então, ó, tá aqui o plano cartesiano. Então, primeiro quadrante, segundo, terceiro e quarto, sentido anti-horário. Ok, pessoal? E aí, vamos lá, né? Deixa eu passar aqui o meu slide. Aqui ele tá dando, né, os valores, ó, certo? Primeiro quadrante, os dois são positivos. Segundo quadrante, o x é negativo. Terceiro quadrante, x e y negativo. Quarto quadrante, x positivo, y negativo. Tá bom? Então, a gente tem que saber isso, né? Precisa decorar? Não. Na hora que você desenha o plano cartesiano, você consegue enxergar, né? Por quê? Você sabe que abaixo aqui de zero é negativo e a esquerda de zero também é negativo. Então, precisa decorar isso, né? Você consegue extrair essas informações do próprio gráfico, tá? E aí, pessoal, a gente vai ver agora como é que a gente localiza, né? Como é que a gente localiza um ponto aqui, ó, no plano cartesiano, tá bom? Então, ó, você tem o ponto A. Sempre que você for determinar um ponto, gente, primeiro, sempre vai vir o X, depois sempre vai vir o Y, ok? É o que a gente chama de par ordenado, né? Todo ponto é um par ordenado do tipo XY. Então, primeiro, a primeira informação que vai aparecer sempre é o X, e a segunda informação que vai aparecer sempre é o Y, ok? E aí aqui, a gente tem vários pontos, né? Vários pontos. Então, ó, o ponto A ele é o ponto 2 e 3. O que isso significa? Significa que no X ele vale quanto? Ó, 2. E no Y ele vale quanto? 3. Então, você tem esse ponto aqui, né? Tem um encontro aqui das coordenadas dele, ó. Tanto a coordenada de X quanto a coordenada de Y. E aí tá aqui o ponto A. O ponto A é o ponto 2 e 3. Olha para o ponto B. O ponto B, ele é o ponto menos 2 e 4, né? O ponto B, ele está no segundo quadrante, ó. X negativo, Y positivo. Né? Então tá aqui o menos 2 e tá aqui o 4, ponto B. Cadê o ponto C? O ponto C está no terceiro quadrante, ó. X negativo, menos 3 e Y negativo, menos 2. Tá aqui o ponto C. O ponto D está onde? O ponto D está lá no quarto quadrante, ó. Lá no quarto quadrante você tem o ponto D. Ele vale 1 no X e no Y ele vale menos 3. Então tá aqui o ponto D, tá? E você tem o ponto E. O ponto E está onde? Cadê esse ponto E? O ponto E, ele vale 2 no X e 0 no Y. Aí aqui você tem que ter muita atenção, ó, muita atenção. É nesses pontos aqui que o pessoal erra, que o pessoal perde uma questão, que o pessoal se confunde, tá? Então, olha só. No X ele vale 2 e no Y ele vale 0. Então, no X ele vale 2, está aqui. No Y ele vale 0. Aonde que está o 0 no Y? Está exatamente aqui, ó. Né? Por isso que quando o Y for 0, o ponto vai estar sobre o eixo X. Ó. Ele vai estar sobre o eixo X, porque o Y é 0. E onde é que está o 0 do Y? Aqui na origem. Ó. Né? Então, o ponto E, ele é o ponto 2 e 0. Ok? Quem seria, por exemplo, esse ponto aqui, ó? Um ponto que estivesse aqui em cima do 4. No X ele valeria quanto? Ele valeria 4 e no Y ele valeria quanto? 0. Né? Quem seria o ponto aqui, ó? Deixa eu fazer o seguinte. Deixa eu tirar um print dessa tela. E levar lá no Paint. Aqui. Agora ficou bom. Vocês estão vendo tudo aí mesmo? Tudo que eu fizer aqui vai aparecer aí? Então tá tudo bem. Olha só. Se eu colocasse um ponto bem aqui, ó. Se eu colocasse um ponto bem aqui, ó. Bem aqui. Vou chamar esse ponto aí de G. Vou chamar esse ponto aqui de G. Vou colocar um ponto bem aqui, ó.
E vou chamar esse ponto aí de H. Tá? Quais seriam, pessoal, as coordenadas do ponto G? No eixo X, o G vale quanto? Menos 4. E no Y ele vale quanto? 0. Por quê? Porque ele está sobre o eixo X, ó. O Y correspondente aqui está lá na origem, lá, ó. Está no 0. Pessoal, que origem é essa que o senhor está falando? Origem é onde começa o plano cartesiano. Aonde que começa o plano cartesiano? O plano cartesiano, pessoal, ele começa no ponto 0, 0, bem aqui, ó. Aqui, o 0, 0 é o que a gente chama de origem do plano cartesiano. Tudo bem? Tranquilo? Então, aqui é a origem dele. E aí, quando o ponto G aqui, ó, tá em cima do eixo X, o Y correspondente dele está aqui, ó. E aí o Y correspondente dele vai ser 0, tá? Quais seriam as coordenadas do ponto H, ó? Vamos colocar aqui as coordenadas do ponto H. O H está em cima do 1 lá, ó. Está em cima do 1. Né? Então, no eixo X ele vale quanto? Ele vale 1. E no eixo Y ele vale quanto? 0. Então, se um ponto estiver sobre o eixo X, no Y ele vale 0. Ok? Agora, vamos lá. Vamos para o ponto F. Ó. Quem é o ponto F? Ele é 0 no X e menos 1 no Y. Então, olha só a lógica. Se quando o ponto é 0 no eixo Y, ele está sobre o eixo X, então, quando ele for 0 no X, ele vai estar sobre que eixo? Ele vai estar sobre o eixo Y, que é exatamente o que acontece aqui com o ponto F. Olha onde é que está o ponto F aqui, ó. Olha aqui o ponto F. Né? O ponto F está no eixo Y. Por quê? Ele vale 0 no X. 0 no X é aqui, ó. E menos 1 no Y. Então, menos 1 no Y está bem aqui. Né? Então, esse aqui é o ponto F. Eu vou marcar mais alguns pontos para a gente treinar isso, porque essa é a parte mais crítica desse assunto. Identificar os pontos que estão sobre o eixo, né? Sobre o eixo X e sobre o eixo Y, tá? Vou chamar esse ponto aqui de I e vou chamar esse ponto aqui de J. Pronto. Vamos lá? Quais são as coordenadas do ponto I, pessoal? Ponto I, ó. No eixo X, quanto que vale o ponto I? Procura o eixo X, ó. Cadê o eixo X? Aqui, ó. Ele vale 0 no eixo X. Né? E no eixo Y ele vale quanto? 2, né? Ele está em cima do 2 lá, ó. Cadê o ponto J? Ponto J. Procura o eixo X do ponto J aqui, ó. Cadê o eixo X dele? Corresponde lá no eixo X. 0. E o J no eixo Y vale quanto? Menos 4. Né? Menos 4. Tá? Então, essa identificação dos pontos aqui, pessoal, pra gente é importantíssima, é crucial. Tá? Tranquilo até aqui? Alguma dúvida? Qualquer coisa fala, interrompe, que a gente para e tira a dúvida de vocês, tá? Então, deixa eu voltar aqui pro nosso slidezinho. Aí, pessoal, vamos entender como é que uma tabela dessa aqui vira um gráfico, né? Como é que uma tabela dessa aqui vai virar um gráfico? Então, a gente tem que saber disso, ó. Então, você tem os pontos A, B, C, D, E, F. O que isso significa? Significa o seguinte, a quantidade de automóveis vendidos em uma cidade nos anos de 88 a 93. Então, no ano 1998, foram vendidos 25 carros. Em 89, 20. Em 1990, 28, né? Então, milhares, na verdade, né? Então, foi 25 mil mesmo, né? 20 mil, 28 mil, 30 mil, 15 mil, 40 mil, tá? Então, ó, aqui. Olha só esse gráfico, que beleza. Como é que foi construído esse gráfico? Esse gráfico foi construído aqui, ó, no eixo X. Qual é a informação que está no eixo X? É a informação do ano, né? O ano referente à venda. E no eixo Y está o quê, pessoal? Está a quantidade, né? No eixo Y está a quantidade, ok? Eu vou tirar um print disso aqui para levar lá para o Paint, para eu ficar escrevendo lá e comentando com vocês, tá? Melhor. E pronto, bonitinho. Aqui ficou muito grande, né? Muito grande. Tem como diminuir não, mestre? Vacilo. Deixa eu verificar aqui se eu consigo puxar. Eu consigo. É porque aqui eu vou mexer assim, tá bom. Aqui, ó. Olha só. Gente, 1998. Né? Foram vendidos quantos carros? 25 mil. Então, olha só aqui no gráfico. Como é que ficou isso, ó? Né? Em 88 foi vendido 25 mil. Então, olha só. No ano 88 foi vendido quantos carros? 25 mil. Né? Então, perceba que ele está no meio entre 20 e 30, né?
Então, olha só, o correspondente do A no X, ó, vale quanto? Vale 88. E o correspondente dele no Y vai valer quanto? Vai valer 25, né? Que está no meio aqui, ó, entre 20 e 30, ok? Então, olha só, em 89 foram vendidos quantos carros? 20 mil. Então, ó, ponto B aqui, ó, 89, que é o ano, foi vendido quantos carros? 20 mil. A gente precisa saber interpretar um gráfico desse, tá? C, 1990 foi vendido 28 mil carros. Então, olha só, vou até mudar de cor aqui, né? Então, ó, o ponto C, qual é a coordenada dele em X? 1990. Né? E em Y vai ser algo aqui um pouquinho mais que 25, que é exatamente o 28, né? Porque o gráfico aqui, ele não está por valores exatos, né? Ele está em intervalos, né? 10, 20, 30. Então, ó, 28 é mais que 25, né? E menos que 30. Então, por isso que está bem aqui. Ok? Ponto D, ó. Né? Então, em 1991 foi vendido quantos carros? Foi vendido 30 mil. Então, olha só, em X vai valer os 30 mil, quer dizer, 91, né? Em X é o ano. Então, 91. E em Y vai ser o número de carros vendidos, que foi quanto, pessoal? Foi exatamente o 30, né? Tá bem aqui essa informação transcrita aqui no gráfico. Em 92 foi vendido 15 mil carros. Teve uma queda gigantesca na compra, né? Então, ó, em 92 foi vendido apenas 15 mil carros. Então tá aqui o correspondente dele em Y. Ok? E em 93 foi vendido 40 mil carros. Houve um aumento aí bonito, né? Então, olha só, em 93 foi vendido 40 mil carros. Está aqui a informação. Então, a gente precisa saber localizar isso, né? Então, é importantíssimo saber quem é o X, quem é o Y, interpretar um gráfico desse. Se a gente olhar, né, para um gráfico assim, ó, seco, o que eu sei? Eu sei que o ano de melhor venda, qual foi o ano de melhor venda? Foi o do ponto F, ou seja, foi o ano quando? Foi o ano de 93, né? Foi onde teve a melhor venda aqui, ó. E qual foi o ano que teve a pior venda? Foi aqui, no ponto E, né? Ou seja, em 92, tá? Por quê? Porque ele vendeu quanto? Ele vendeu só 15 mil, né? Então, é importante saber interpretar um gráfico desse, né? Às vezes a questão é só isso, é só interpretar um gráficozinho simples como esse, tá bom? Assim como nós já fizemos algumas questões lá de estatística, né, que pessoal, que era só entender um gráficozinho desse, né? Aqui é a construção do gráfico de uma função. Então, a gente vai estudar isso, né? Então, o que significa isso aqui, ó? Significa o seguinte, você tem uma função y igual a 2x, isso aqui é o que a gente chama de lei de formação, tá, pessoal? Então, sempre que a gente for estudar as funções, a gente vai ter lá as leis de formações das funções, ok? E aí, essa função que a gente está vendo aqui desse gráfico é a função y igual a 2x, ou seja, você vai ter um valor de x e o valor de y correspondente desse x vai ser o dobro do x. Então, nesse slide anterior, ele faz isso, ó. Ele pega os valores de x e o valor de y, né? Então, como o y é igual a 2x, ele faz, ó, vou calcular o valor de y quando o x for menos 2, quando for menos 1, quando for 0, quando for 1 e quando for 2. Né? Então, quando o x for menos 2, qual vai ser o valor de y? Substitui lá na fórmula. 2 vezes o menos 2 vai dar menos 4. Quando o x for menos 1, substitui lá na fórmula. 2 vezes o menos 1 vai dar menos 2. Quando o x for 0, 2 vezes 0 dá 0. Quando o x for 1, 2 vezes 1 dá 2. E quando o x for 2, 2 vezes 2 vai dar 4. Então, quais são esses pontos lá no plano cartesiano? Ó? Ou seja, quando o x for menos 2, o y vale quanto? Menos 4, tá aqui, ó. Quando o x for menos 1, o y vale quanto? Menos 2, tá aqui, ó. Quando o x for 0, o y vale 0, tá aqui. Quando o x for 1, o y vai valer 2, tá aqui o ponto. E quando o x for 2, o y vai valer quanto, gente? 4. Tá aqui esse ponto também. E aí a gente vai lá pro gráfico, ó. A gente vai colocar esses pontinhos aqui no gráfico, né? Então, quem é o ponto 00? É a origem, né, pessoal? Tá aqui, ó. Quem é o ponto menos 2 e 4, ó? Menos 2, que tá aqui, e o menos 4 lá embaixo. Então, é esse ponto aqui, ó. Menos 2 e menos 4. Esse pontinho aqui. Quem é o ponto menos 1 e menos 2? Aqui, ó. Menos 1 em x e menos 2 no y. Então, tá aqui o ponto. Quem é o ponto 1 e 2? Então, tá aqui, ó. 1 no x, 2 no y. Tá aqui o ponto. Quem é o ponto 2 e 4? Aqui, ó. Ponto 2 no x, 4 no y. Ok? E aí, para a gente ter o gráfico dessa reta, a gente vai estudar isso lá em função do primeiro grau, a gente só faz ligar esses pontos, né? Então, a gente liga os pontos, ó. Ligando os pontos, a gente vai ter o gráfico dessa reta.
Isso aqui nada mais é do que uma função do primeiro grau, que a gente ainda vai estudar, que a gente ainda vai ver. Fica tranquilo, tá? Nós vamos ver isso aí bem a fundo, tá? Agora, eu vou trazer para vocês o seguinte. Se você tiver, por exemplo, dois pontos, e a questão te perguntar assim, ó, qual é o ponto médio desses dois pontos? Ou seja, qual é o ponto que está no meio desses dois pontos, né? Vamos dar uma olhada nisso? Tem uma fórmulazinha para isso, ó. Tá bem aqui. Né? Então, olha só. Você tem aqui dois pontos, né? Ponto A e o ponto B. Se você quer saber um ponto médio, né? Ou seja, o ponto que está no meio desses pontos, ok? Qual é a fórmula do ponto médio, né? O ponto médio, ele vai ter duas coordenadas, concorda comigo? Uma em x e outra em y. Então, olha só. Como é que você vai calcular a coordenada do ponto médio em x? Você vai somar as coordenadas dos dois pontos que você tem e dividir por 2. E no y, você vai fazer a mesma coisa. Você vai somar as duas coordenadas que você tem no y e você vai dividir por 2. Né? Então, olha só, o slide não trouxe nenhum exemplo. Eu vou pegar uma questão já lá da nossa apostilinha, né, para a gente resolver aqui. Ó. Lá na apostila de vocês, vocês estão vendo aqui a apostila de vocês, a gente tem aqui na parte de geometria analítica, coloquei aqui para vocês, uma questãozinha disso aí. Ó. Cadê? Passei. Aqui. Vamos lá. A questão pergunta aqui, ó, o ponto médio, ela te dá 2 pontos e te pede o ponto médio. Ok? Então, deixa eu trazer para cá. Olha só. Ela te dá 2 pontos e te pede o ponto médio. Né? Então, lembra lá que eu te falei, ó, o ponto médio ele vai ter uma coordenada em x. Como é que você vai calcular? Vai ser o xa mais o xb dividido por 2. E o y do ponto médio vai ser quem? Vai ser o YA mais o YB. Tudo isso dividido por 2 também. E aí o ponto médio, que eu vou chamar aqui de PM, ó, coincidência, né? Vai ser quem? Vai ser o XM, que é o X do ponto médio, e o YM, que é o Y do ponto médio. Deixa eu ver se está tudo bem aqui com a transmissão. Todo mundo aí? Todo mundo vivo? Ok? E aí, ó, vamos lá. Quem vai ser o nosso X do ponto médio? Olha só, sejam A e B os pontos 1 e 1 e 5 e 7. Aí a questão pergunta o ponto médio do segmento AB. Só isso, ela não pergunta mais nada. Questão muito, muito simples. Né? Então, o X do ponto médio é só somar os dois valores de X dos pontos que você tem e dividir por 2. Quanto que esse ponto aqui vale no X, pessoal? Ele vale 1, né? Ó. Ele vale 1. Vou mudar a cor. Ele vale 1. Quanto que esse segundo ponto aqui vale no eixo X? Ele vale quanto? Ele vale 5. Então, você vai ter aqui 1 mais 5. 1 mais 5. Dividido por 2. Dividido por 2. Ok? E aí você vai ter 6 dividido por 2, né, minha gente? 6 dividido por 2 é o famoso 3, né? É o famoso 3. Se você olhar para as alternativas, você já marca, né? Por quê? O x vale 3, ou seja, o primeiro valor que aparece vale 3. Então, a única alternativa que tem 3 como primeiro elemento é a letra A. Né? Mas vamos terminar a continha aqui mesmo, porque a gente precisa fazer bonitinho, né? Precisa fazer bonito. Vamos calcular o y do ponto médio. O que a gente vai fazer? Somar os valores de y dos dois pontos. Ó. 1 mais quem? 1 mais o 7. Então, você vai ter 1 mais 7. E você vai dividir por 2. Tá? E dividir por 2. Então, você vai ter aqui... Ó, gente, as questões do concurso da PM são tão simples que é capaz de vir uma igualzinha desse jeito aqui lá para ti. Calcule o ponto médio dos dois pontos. Pô, a questão é bem simples e direta, né? Então, o nível que a gente está trabalhando aqui com vocês, querendo ou não, a gente está trabalhando um nível acima da prova. Né? Quando vocês pegarem a prova, eu tenho certeza que você vai achar a prova muito fácil. Mas não é porque a prova vai estar fácil, é porque você vai estar preparado no nível acima.
Entendeu? O concurso da PM, as questões são muito simples. Garanto para vocês. Então, ó, o ponto médio nesse caso vai ser quem? Vai ser x, ele vale 3, e no y ele vale 4, né? Tá aí o ponto médio nosso. Muito simples, né? Tranquilão. Deixa eu ver se tem mais alguma questão de ponto médio aqui que eu tenha colocado. Acho que não. Não coloquei mais nenhuma, né? Mas deixa eu trazer mais algumas informações aqui para vocês, tá? Olha esse tipo de questão. Esse tipo de questão, ele pode vir muito no teu concurso, que é as questões de pontos colineares, tá? Então isso pode vir a aparecer no teu concurso. Isso aqui tudo é da apostila de vocês, tá? Percebam que tá até com a logozinha aqui da apostila de vocês, né? Então, ó, deixa eu trazer essa informação aqui. Essa questão é antiga, mas eu vou trazer mais novas, tem mais novas. Por exemplo, a primeira questão da apostila de vocês fala do mesmo assunto, ó, de pontos colineares, da UEA de 2014. Deixa eu fazer essa aqui de baixo, que é a mais simples, depois a gente faz as mais elaboradas, né? Então, ó, vamos ver mais um conceito, que é o conceito de pontos colineares, tá bom? Copia aí, né? Eu vou parar de transmitir tudo e transmitir só a tela do Paint, que aí eu não preciso interromper para puxar nenhum material. Não, essa não. A outra aqui. Então, vou já colocar para vocês aí a próxima questãozinha. A gente vê. Ok? Vamos lá. Copiar aqui. Apagar essa aqui que a gente fez. Vocês vão ver que é muito simples. Então a questão fala assim, olha, qual é o valor de x para que os pontos sejam colineares? Professor, o que é ponto colinear? Né? Linear significa relativo à linha, e co significa mesmo, né? Igual. Então, são pontos que estão sobre uma mesma linha, sobre uma mesma reta. Ok? Então, linear relativo à reta, relativo a uma linha. Ok? E co significa que está no mesmo. Ok? Então, colinear significa pontos que estão sobre uma mesma reta, sobre uma mesma linha. Ok? Então, se eu pegar 3 pontos aqui, ó. Cadê? Ficou fino demais. Ó, um pontinho aqui. Um pontinho aqui. Outro pontinho aqui, ó. Esses pontos são colineares? Sim, eles estão sobre essa mesma reta vermelhinha que eu coloquei aqui. Agora, se eu colocasse um pontinho aqui, ó. Esses pontos seriam colineares? Não, porque esse camarada aqui está fora. Ok? Então, ponto colinear é isso. Pontos que estão sobre uma mesma reta. Tá bom? E aí, qual é o critério que isso implica para a gente? Isso implica nisso aqui, ó. Isso implica nisso aqui, ó. Condição de alinhamento de 3 pontos. Que condição é essa? Se você tem 3 pontos colineares, ou seja, pontos alinhados, isso significa que o determinante desses 3 pontos vai ser 0. Professor, agora embalharou tudo, né? Agora trouxe lá o determinante para cá. Sim, trouxe o determinante para cá. O determinante dos 3 pontos, se eles são colineares, precisa ser 0. Tá vendo como é que esse determinante foi montado? Primeiro vem os pontos, ó, xa, ya, xb, yb, xc, yc. A terceira linha ele completou com o quê? Ele completou com 1. Né? Então, já precisa se tocar nisso, que a terceira linha sempre vai ser completada com 1. Vamos ver? Ó, a questão fala que esses pontos são colineares, ela quer saber o valor de x. Então, a gente precisa, pessoal, calcular esse determinante. Vamos calcular esse determinante bonitinho? Ó, deixa eu copiar isso aqui para vir as barras. Dá preguiça de fazer essas barras. E esse 1 também aí dá preguiça de fazer. Aqui eu vou afastar para cá. Vocês vão já entender o porquê. Então vamos completar aqui os pontos. Ó, quem é o nosso primeiro ponto? Não é o ponto 1 e 3? Então você vai colocar aqui, ó, 1. Vou colocar o 3 bem centralizado. 1 e 3. 1 e 3. Quem é o nosso segundo ponto, meu povo? Menos 2 e 4. E aí, como nós já vimos determinante, tranquilo para vocês, né? Molezinha. E o terceiro ponto vai ser quem ali, ó? X e 0. Pronto, tá aqui o seu determinante. A terceira linha, a terceira coluna, você vai completar com quanto? Com 1. E aí, pessoal, calcular um determinante 3 por 3 pelo método de Sarri, já mostrei para vocês como é que a gente faz, né?
a gente repete as duas primeiras, o quê? As duas primeiras colunas, ok? A gente repete as duas primeiras colunas bem aqui, ó. E aí, vamos lá, né? Perna para quem a gente quer aqui, vamos calcular, ó. Diagonais principais, aqui em verde. Diagonais principais aqui em verde. Lembrando, esse determinante tem que ser igual a quanto, gente? Igual a 0. 1 vezes 4 vezes 1 vai dar 1. Mais 3 vezes 1 vezes x vai dar 3x. 1 vezes menos 2 vezes 0 vai dar quanto, pessoal? Vai dar 0, né? Vai dar 0. Menos as diagonais secundárias. Vamos calcular agora as diagonais secundárias. São 3 também. Aqui, ó, em vermelho, ó. Primeira, segunda, terceira. Vamos lá? Vou colocar aqui. Deixa eu colocar em verde de novo. X vezes 4 vezes 1 vai dar 4x. Então fica menos 4x. 0 vezes 1 vezes 1 vai dar 0, né, pessoal? Então fica menos 0. 1 vezes menos 2 vezes 3 vai dar menos 6. Então é o menos da fórmula da diagonal secundária com o menos do resultado aqui, né? 1 vezes menos 2 vezes menos 3 vai dar menos 6. Não pode esquecer disso. Tudo isso igual a quanto, pessoal? A 0. E aí, arrumando a coisa para ficar bonitinha, você vai ter 1 mais 3x menos 4x. Menos com menos vai dar o quê, pessoal? Vai dar mais, né? Vai dar mais aí, ó. Bonitinho, tá? Ok? E aí, verifica se a gente não esqueceu nenhum valor. Cadê? Aqui. 1, 3, menos 2 e 4. E x e 0, né? Vamos lá. 1 vezes aqui. Opa, por isso que eu estava achando estranho. Vocês não perceberam, né? Aqui no lugar desse 1 não é 1, hein? É quanto? 4, né? Olha aí, me deixando passar batido aqui, ó. 1 vezes 4 vezes 1 é 4, hein? Tô cego já aqui na conta. Por isso que eu olhei para a resposta e digo, égua, não vai ter, né? Então, aqui, ó, achei o probleminha. 1 vezes 4 vezes 1 dá 4. 3 vezes 1 vezes x dá 3x. Aqui vai dar 0, ok. Menos 4x, aqui vai dar 0 e aqui vai dar mais 6. Prontinho, agora sim. Entenderam, pessoal? Aqui, 4, né? Eu tinha colocado 1. 1 vezes 4 vezes 1 dá 4. Não vamos errar no finalzinho da conta, né? Pelo amor de Deus. E aí, ó. 4 mais 6 vai dar 10. 3x menos 4x vai dar menos x. Isso aqui tudo igual a 0. Se eu quero achar o valor de x, o x que está negativo desse lado aí passa para o outro lado o quê, pessoal? Positivo, né? Positivo da Silva Salve. E aí, o nosso x vai ser quanto, pessoal? O nosso x ele vai ser 10, né? Então, x é 10, ok? Beleza. Chegamos no valor de x aqui, ó. X igual a 10. Então, se a questão falar em pontos colineares, primeira coisa que você vai lembrar, pontos colineares estão sobre uma mesma reta. Se eles estão sobre uma mesma reta, o determinante desse ponto, desses 3 pontos, vai ser quanto? 0. A terceira coluna, você vai sempre completar com quanto? Com 1. E determinante, vocês já são feras em calcular, né? Já mostrei para vocês como é que faz bonitinho. Beleza? Gente, vimos bastante coisa, hein? Até aqui, tudo bem? Embaralhou? Eu sei que precisa revisar depois, precisa tentar refazer. Vou fazer mais questões disso, tá? Só tô trazendo Eu aqui vou revisar, mestre. a primeira... Eu acho incrível a facilidade Primeira que o senhor introdução. tem de ler a questão assim. Como é que é, bicho? Eu acho incrível como o senhor tem uma facilidade tão grande de ler a questão 3 sobre x, não sei o que, não sei o que. Meu Deus, a gente fica perdido. Beleza. É muita coisa. Então, ó, dá uma revisada. Na próxima aula eu vou fazer mais questões disso, tá? Vou repetir. Vou fazer mais exercícios usando essa fórmula, tá bom? E aí, a gente vai avançando. Vai só analisar essas questões. Tá bom? Então, ó, estudar, hein, que já tem coisa pra caramba aí pra rever. Então, na semana que vem também vou postar bastante aula extra pra vocês, apoio, conteúdo de apoio, tá? Gravadas por mim mesmo. E aí a gente vai avançando, né? Rumo aí a esse concurso, que, como eu falei, ele vem aí em janeiro com 2.000 vagas, pessoal. Então, estejam preparados para a oportunidade que aguarda vocês, ok? Vou encerrar minha aula aqui. O professor Valdir